que é que Davi, ou o que fez com que Davi recebesse essa missão de se tornar o rei? Que qualidades um Deus que disse para o próprio Samuel: não unja Eliabe, porque ele não é o rei. Eu não vejo como vocês veem. O homem vê o que está diante dos olhos, eu olho para o coração. O que Deus achou no coração de Davi? Talvez, se conseguimos chegar perto de responder essa pergunta, e ela é tão intrigante e ao mesmo tempo tão extraordinária, que talvez nós possamos sair daqui buscando nós mesmos a pergunta para isso. Eu vou te dar algumas dicas que pelo menos me ajudou a nortear meus pensamentos em torno do que esse camarada vai viver. O que ele tem? Se Deus não tem privilegiados, o que Deus viu nesse homem que, cá convenhamos, nós já sabemos que tem inúmeros erros, inúmeras falhas. Mas quando eu olho a missão que ele havia recebido e como ele lida com essa missão, eu entendo por que é que Deus escolheu Davi. Pelo menos essa resposta foi o suficiente para mim. Talvez não seja para você, e você tem todo o direito de continuar a sua busca. Mas quando eu comecei a ver a transição que Deus faz do que ele desempenha para se tornar um rei, eu consigo entender por que é que esse indivíduo vai se tornar alguém que vai substituir Saul. Quando nós olhamos para este moço, a maneira que ele leva a sério apacentar as ovelhas. O profeta está na casa dele porque Deus mandou, seus irmãos estão reunidos. Se você é daquele que diz que alguém pega a sua bênção, segura essa aqui, querido, porque o cara não está em casa e o profeta manda chamar Davi, porque se a bênção é tua, você pode até não ir buscar, mas ninguém toma. É assim que funciona. Quando esse indivíduo pergunta: você não tem mais filhos? Jessé indica que ele havia meio que esquecido Davi. Provavelmente não esquecimento de esquecer que teve Davi como filho, mas achar que o profeta não ia querer bater um papo com seu filho caçula, um menino tão novo, tão inexperiente, que está guardando as ovelhas. Mas como esse moço guarda as ovelhas? Antes de olharmos para isso, nós precisamos passar no verso 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Preste atenção, Samuel acaba de ungir a Davi na presença de seus irmãos. Samuel se levanta, vai para Ramá, e Davi volta a apacentar ovelhas. Ele acaba de ser ungido pelo profeta. Isso não deu a ele superpoderes, ainda que o texto diga claramente que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Se apoderou para quê? Para que ele continue fazendo aquilo cujo qual foi chamado, até o tempo da transição. É isso que nós precisamos entender. Muitas pessoas queimam etapas. Você já se deparou com uma borboleta tentando sair do casulo, ainda meio lagarta, meio borboleta? Você já viu como é que ela se espreme? Você já tentou dar uma forcinha para uma sair? Ajudar a cortar o casulo? Nunca faça isso, porque é a pressão que ela exerce, certo? Num ambiente que é muito menor do que ela, que faz com que o fluido vá para todo o seu corpo. E se você tentar ajudar uma lagarta, né, nessa metamorfose a sair do casulo, ela nunca vai voar. Nunca. Quando nós vamos olhar aqui, o que nós estamos vendo? Um indivíduo que o Espírito de Deus é com ele, sim, mas ele vai fazer o quê? Apacentar ovelhas, porque ele foi chamado para isso. É para isso. Samuel volta para Ramá e Davi volta para o campo para apacentar as ovelhas de seu pai. Mas quando eu olho para o verso 18 ainda do mesmo texto, eu vou começar a entender por que é que esse garoto vai ser um vencedor. Ele está sendo observado, e um dos homens de confiança de Saul diz assim: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé. Quantos filhos? Quantos filhos?
E quem é ele numa escala de idade? O que indica que ele não aprendeu o que aprendeu com seus irmãos, porque senão ele não tinha um filho do jeito de Davi. Jessé tinha mais de um, tinha 2 ou mais. O texto diz o seguinte: um filho de Jessé, o belemita. E quem é esse cara? Esse camarada, presta atenção, ele sabe tocar, ele é valente, ele é animoso, é homem de guerra, sisudo em palavras, gentil de presença, e o Senhor é com ele. Preste atenção nos adjetivos, na qualidade do que esse indivíduo reúne nele. O camarada está dizendo: eu conheço um filho de Jessé, e esse indivíduo, ele sabe tocar bem, ele é valente. Olhe bem, no finalzinho ele diz: e o Senhor é com ele. Mas as qualidades que ele reúne nele, certo? Faz com que ele desempenhe a função, faz com que ele, eu pergunto para você, que ele seja escolhido. Saul é rei. Você acha que o rei tinha no palácio bons músicos? Sim ou não? Gente que sabia tocar bem? Você acha que ele tinha lá gente bonita? Você acha que ele tinha lá gente valente? Todos esses adjetivos Davi tinha, sim ou não? Mas o último qual era? O Senhor era. E o que ele vai fazer no palácio? Gente que sabe tocar bem só. Qual é o grande problema hoje? Ou as pessoas caminham totalmente para o ambiente espiritual e esquecem da preparação, da dedicação, do investimento que tem que fazer em si mesmo, ou então caminha para uma linha de total investimento em si mesmo e se afasta de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O equilíbrio é o segredo do sucesso. Coisas espirituais no mesmo recipiente de coisas materiais. É isso que eu preciso entender.